Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então, entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Muito bem, clã, vamos falar de outra carta então, né? Divine of Heralds e Drytron Mubeta Fafnir. Eu particularmente gosto dessas cartas. Elas com certeza melhoram e muito o Drytron. A Divine Heralds é um puta starter, que não é só um starter, mas é uma peça de combo que você pode buscar se você abriu com os Drytrons, né? Alpha, Zeta, por exemplo. Você busca a Divine, não é a primeira coisa que você faz. Se você tem Divine e um Drytron, aí beleza, porque a Divine mila o Herald, que busca o Benten, aí o teu Drytron tem um tributo do Benten sem perder carta no processo. Daí beleza, então por isso que ela é um starter muito bom. Ela é muito melhor inclusive do que o Fafnir, que é muito bom, claro. E a melhor parte do Fafnir, eu acho, é os rituais que você faz, né? Porque você faz o ritual de graça, sem gastar material, porque os materiais estão embaixo do Fafnir. Isso é uma puta jogada, é uma jogada muito boa. Então assim, elas com certeza melhoram muito o patamar do deck de Drytron, que é um deck consistente por si só, e que tava sofrendo, usando aquela engine de Vendrell, essas coisas, tá ligado? Agora não precisa mais, você pode fazer meio que um Drytron mais raiz. É claro, é diferente do outro Drytron, mas... assim, beleza. O que todo mundo diz é óbvio. Essas cartas melhoram muito o Drytron. Só que, nem tudo são flores. Por quê? Assim como o Raptor, tem um lado negro dessa parada, que é... O Drytron, ele era um deck que sempre foi, pelo menos quando a Benten tava 3, né? Muito consistente, claro. Ele era um deck bem consistente e muito bom, muito competente no que ele fazia. Por outro lado... ele sempre foi relativamente sensível. Então assim, você tinha o Draw e o Cycle Reader, por exemplo. São cartas de blowout contra o deck de Drytron. Ele fica fudido e não tem o que fazer. Se o teu deck for um deck mais rápido, tomar um Draw é devastador porque você morre. Se você toma um Cycle Reader, é devastador porque você fica sem jogada e sem follow. Então, ele sempre toma esse tipo de coisa. Esse alvo não sai das costas do Drytron, porque essas características se mantêm. O deck busca o tempo todo e os bichos no Grave são tudo de luz e você usa os efeitos dele. Beleza? Beleza. Essas cartas aqui ajudam você a corrigir os problemas que a Banlist trouxe, que foi banir o Union Carrier e limitar a Benten. Por outro lado, isso tem um custo, que é Summons. Você precisa fazer muito mais Summons do que antes para fazer a tua play. Então, o Drytron era um deck que tomava um Nibiru muito fraco. Você não tomava Nibiru. Essas cartas, por mais que te ajudam, faz você ter uma fraqueza extra. Então, além do Drytron tomar Draw, Cycle Reader, ele agora toma Nibiru. E nesse meta, o Nibiru é uma carta relevante, porque é uma das melhores cartas contra o Dragon Link, por exemplo. Então, se o Drytron sobe de patamar no meta, você toma os Nibiru. E é chato. Tudo bem que você ainda pode ter volume de jogo se você fez a jogada com muita economia de cartas. Mas é inegável que ela te deixa fraco com uma play que o Drytron antigo não tinha. Então, por mais que tenha corrigido um problema, ele fica um pouco mais frágil de outro lado. O que eu particularmente acho bom. Eu acho que esse deck de combo tem que ter fragilidades. Então eu acho isso interessante. Mas é só pra pontuar isso, porque todo mundo fala, o deck melhora absurdamente. Melhora, mas tem esse detalhe aí, né? Então o Divine of Heralds é lindo, né? Ele é normal ou special, você manda uma fara do deck pro Grave, e aí ela incrementa o nível. Isso é muito importante, porque você faz Beatrice com o Divine of Heralds. Então, tipo assim, o teu quinto sumo é a Beatrice, tá ligado? Você não fez negação nenhuma ainda, e nem construiu o play. Porque a Beatrice ainda vai milar a peça de Drytron, ou então milar a Iva, dependendo.
Enfim, mas é uma carta muito, muito boa e muito versátil, que pode ser second também, pode ser uma carta de push na volta, porque você pode milar NTs, por exemplo, e você busca ela no processo. Enfim, e o Fafnir também é uma carta muito boa. O efeito dele de negar cartas não vai acontecer, porque você não vai usar o Drytron Ritual, mas o efeito de milar uma carta do deck Drytron é relevante, sim, relevante. Principalmente se você não conseguiu buscar, porque você não vai mais buscar o Manju, porque o normal sumo é da Heralds, entendeu? Então se o teu Zeta não passa, você não busca Ritual. Então o Fafnir, ele ainda pode milar Ritual. Então tipo assim, o Zeta tomou Ash, beleza, eu não busquei. E eu já dei summon da Heralds. Então a minha Benten não vai buscar o Manju. E se buscar o Manju eu não posso baixar, porque eu já dei normal. Como que eu acesso o Meteones? E o meu deck é Drytron, é Ritual. Como que eu faço Ritual Summon agora? Então você consegue fazer o Fafnir mila spell de Ritual. Ou ele mila um Gama que falta, ou ele mila um Delta que falta, enfim. Ou ele mila a peça que falta. Isso é muito interessante. Mas o principal efeito que eu acho é de você poder fazer o Rituais de graça, detachando a matéria embaixo dele. Isso é muito bom, porque isso dá economia de cartas. Então assim, aumenta o patamar do deck. Com certeza ele tá muito melhor do que ele era antes da coleção de Lightning Overdrive. Mas, como eu disse, você pode ficar um pouco mais frágil de outro lado. Além de tomar todas as cartas que você já tomava, você toma outras novas, como o Nibiru, por exemplo. Um outro detalhe que é importantíssimo que a Divine of Herald principalmente proporciona ao deck de Drytron é o seguinte, que depois do, como eu falei, essas cartas elas ajudam a corrigir os problemas que a Banlist deixou pro deck assim que limitaram a Benten e baniram o Union Card. Então o que acontecia? O Drytron era um deck que era meio focado nas fadas ali e tal, e quando você limita a Benten, você fragiliza e muito a engine de fada, você passa a usar algumas coisas tortas para poder corrigir as questões e tal, porque tem poucas fadas para você buscar. Com a inserção do Divine of Heralds, você aumenta o número de fadas, então a chance de você comprar fadas na tua mão é maior, mas assim, não é comprar fada por comprar, porque senão você usava qualquer porra de fada no teu deck, mas é usar fadas produtivas, porque além da Divine of Herald ser uma fada que te faz jogar, tanto no começo quanto no meio do combo, como para quebrar campo, punilando a NX, ela é um descarte potencial quando você ainda não jogou. Então é uma possibilidade, você comprou o Divine of Heralds e aí você tem outras cartas para jogar, e o cara fez uma jogada lá em T0 e você deu a porra da fada. Então é uma opção. Outra opção é que depende de como vai estar o jogo, como vai estar sendo moldado o teu deck, porque com o maior número de fadas, primeiro que as tuas cartas têm muito mais proveito, por isso que a Iva fica insana nesse deck. A Iva é muito boa, você tem que usar tipo 2, 3 talvez seja exagero, mas 2 você pode usar, porque além de tudo, da Iva ser uma carta que você busca com a Benten e de ser uma carta que você mila com a Bia e que te dá um monte de carta no processo, ela pode ser o normal summon pra fazer o Fafnir, entendeu? Dependendo de como esteja a tua jogada. O Fafnir, ele é muito bom porque ele te ajuda a acertar também as mãos que você tem. Então se você não abriu com muitos Drytron, não tem uma forma de buscar, mas se você abriu com um Drytron, você pode dar ele, buscar alguém, e aí buscar um Benten, se for um Alpha, por exemplo, e aí você jogou um ritual ruim no grave, daí você dá normal sumo da Iva e faz o Fafnir. Daí o Fafnir mila alguém, e aí a carta que você buscou com o Alpha, por exemplo, que é o Benten, aquele Drytron que você milou com o Fafnir vai trigar efeito, vai descartar Benten vai buscar alguém, que vai buscar alguém, blá blá blá. Então ele te ajuda a consertar muita coisa, coisa que o Union Carrier, por exemplo, fazia. Só que o Union Carrier era mais versátil, porque ele podia milar a Iva, por exemplo. Então, mas ainda assim é muito legal, porque agora a tua engine de fada te ajuda, tá muito melhor conectada, e isso é interessante. Então, como eu disse, você pode tentar fazer deck, construir o teu deck de modo em que, tudo bem, o deck sofre para a quantidade de hand traps que ele toma, sofre, mas como você tem muito mais fadas produtivas que você pode comprar no teu deck, de repente você pode setupar o começo do teu combo, por mais que você não faça um combo tão melhor assim, tão forte quanto o deck pode fazer, mas você faz um campo minimalista. Contanto que, enquanto você constrói play, você tenha, pelo menos, o Herald na tua mão com qualquer fada pra descarte, tá ligado? Você consiga setupar a tua jogada dessa forma, porque é muito alcançável o deck inteiro, tá ligado? Contanto que não seja um draw que você toma no começo, e o Salco Reader ninguém usa de main deck, então, e o Nibiru, ok, você pode tomar o Nibiru, mas, dependendo de como você construa a tua play, por mais que ela não seja tão forte assim, você pode, ao invés de comitar na mesa, deixar o Heralds já nas primeiras buscadas na tua mão, tá ligado? Pra ficar setupado pra dar no Nibiru do cara. Isso pode ser interessante. Então, apesar de, ok, ajuda muito, fica um pouco mais frágil? Fica, porque pra corrigir essas questões você precisa fazer múltiplos summon e virar um deck muito mais de combo do que ele era antes. Mas, ainda assim, você tem possibilidade de se defender, porque o deck melhorou em questão de consistência e de questão de alcance do próprio deck, né? Pelo menos com relação ao que era antes do lançamento dessas cartas. E isso é interessante. Outro ponto que é muito interessante é que uma coisa que o combo de deck não... É uma coisa que o deck de combo não pode ter, e o Drytron tem, é a possibilidade de ser um deck de combo no meta que pode buscar o Lancer, e o Lancer, dependendo do formato, é muito bom. Contra o Dragon Link tem spot, contra o
Tree Brigade tem spot, então a carta buscável que você tem, que é o Lance, que você pode one-off, usar one-off no teu main deck, porque você busca dependendo da matchup, e aí você chove no side deck com 3 Lance, e se você trocou ali com o oponente no começo, você ainda pega a Lance e tem Lance por trás, contra o Tree Brigade é muito forte. Então, assim, muitos pontos positivos. E essas cartas com certeza ajudam, né? Não sei se a galera vai usar uma parada mais combo voltada pro, por exemplo, os Megalith, que ajuda você a trigar Benten muito mais vezes, mas o deck fica muito mais vulnerável em outras camadas. Então, se sem o Megalith já fica fraco pra Nibiru, com o Megalith então fica mais ainda. É claro que aí talvez você tenha mais volume de jogo. É uma possibilidade, mas eu não sei. Então, principalmente se você for focar mais nessa build de que pode ser feita, né? De que você tenta sempre manter o Herald por trás pra dar no Nibiru do oponente, por exemplo, ou em qualquer interação que ele for dar em você, ainda mais se for nessa parada, é um deck muito mais mid-range do que combo que a gente vê no YouTube. O que eu acho muito mais aceitável. Só que, ainda assim, essas tuas defesas são via Engine. E o deck tem uma Engine grande. E pra poder se aproveitar muito, você tem que usar o maior número de IVA, por exemplo. O Drytron você precisa ter sempre, então tem uma quantidade X. Você ainda tem os Heralds pra usar. Tem as porras dos rituais que são meio bricks, mas você tem que usar mesmo assim. Então a quantidade pra tech fica baixa. E como você não acessa o Benten garantido no começo do combo, é melhor que você tente buscar ela. Então talvez o Preparation volte a ser usado. Então, a line-up de Engine é grande, o que faz com que você tenha pouco espaço para tech. É claro, você tem hand traps via Engine, isso é bom. Então você já tem o Lancia, que é buscável, e tem o Herald, que é buscável, que você pode dar no oponente para interagir com ele. Isso é interessante, mas o espaço para tech é pequeno, entendeu? Então isso tudo que eu falei é going first. O going second é complicado, porque o espaço para tech é mínimo. Talvez o Drytron foque em usar só os Lancia e os Heralds, que são potenciais de defesa dependendo do que o cara esteja fazendo, e aí o pouco espaço para ataque que ele tem, ele não use hand traps, ele use cartas para quebrar campo, até porque hand trap hoje em dia é muito pouco efetiva contra o principal deck, que é o Dragon Link. E se o Dragon Link construir play, provavelmente o Drytron não consegue quebrar. Então, mas é interessante, porque tudo isso que eu falei só foi possível por causa da inserção dessas cartas. Então, com certeza aumenta o Drytron de patamar, corrige alguns buracos, dá algumas fraquezas extras, o que é muito bom de um deck de combo de ter. Busca hand trap, o que é muito interessante, que tem spot contra vários decks, Dino, Invoked, o Dragon Link, o Tree Brigade, tem spot contra todo mundo, e o Drytron é o único que consegue buscar efetivamente essa carta, o que é muito interessante pra ele. Então, pontos positivos a favor do Drytron. Agora, vale a pena jogar de Drytron ao invés de jogar de Dragon Link? Não é esse o ponto. O ponto é só que as cartas melhoram e melhoram muito e colocam mais um deck aí no radar do competitivo, e a ideia é basicamente essa, e esse é basicamente o impacto que essas novas cartas de Lightning Overdrive trazem pro Drytron. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta o que achou, se curtiu o vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo, sim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu e até mais.